contas, é o mais importante, né? Do que a própria palavra de Deus diz, de que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, né? A palavra que eu vou falar para vocês está lá em Romanos 10, versículos 9 e 10. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mais uma vez, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessar. Se a gente procurar no dicionário, vai estar escrito assim: revelação de algo, revelar algo não sabido por outrem diante de testemunhas privadas ou em público. É o ato de revelar, expor, de reconhecer perante os outros algo que não é conhecido. E a Bíblia traz alguns relatos de confissões, mas hoje eu vou me deter à confissão de Pedro, chamada a Grande Confissão. Está lá em Mateus 16, 13, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, outros dizem que é um profeta. E aí Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Perguntou ele: quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: a grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A única ponte que pode nos levar a Deus. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único que pode levar a gente a Deus. Tu és o Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. O Evangelho de Lucas também retrata essa mesma situação. E ele conta que nessa ocasião Jesus orava em particular com os discípulos, quando lhes questionou sobre quem as multidões diziam que ele era. E essa foi chamada na Bíblia a Grande Confissão. A Grande Confissão que foi revelada por Deus a Pedro. Uma verdade espiritual que só por Deus poderia ser revelada. Foi dita perante testemunhas privadas, no caso o próprio Cristo e os discípulos. Foi exposto naquele momento a verdade, a única verdade que traz a salvação. A verdade que está em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Após a revelação de Pedro, Jesus pôde começar a contar algumas coisas para os discípulos. E aí ele pôde entrar no assunto de explicar aos discípulos que os dias seguintes seriam difíceis, como a gente sabe. Falar que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Falar que era necessário que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. E também que ele morreria, porém ressuscitaria ao terceiro dia. E após ouvir aquela verdade, eu imagino que os discípulos ficaram um pouco tristes e Pedro também. Mas na verdade ele começou a pensar nele. Imagine você andando com Jesus, vendo os milagres todo dia, escutando, convivendo com ele, escutando tudo aquilo, se edificando dia a dia, e Jesus chega para você e fala: olha, vai chegar o dia em que eu vou morrer, porém eu vou ressuscitar. Pedro, tomado daquilo, pensando nele mesmo: como assim Jesus vai embora? Como ele vai me abandonar? Eu vou conseguir viver sem Jesus? Pensando nos seus próprios questionamentos, nas suas tristezas, após ter escutado esse fato, diz a palavra de Deus que logo em seguida o próprio Pedro chama Jesus em particular e lhe diz: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. E qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas dos homens. E aí? Será que a gente tem pensado nas coisas de Deus ou nas coisas dos homens? O que tem dado importância? Ao que você tem dado importância? Quais são as suas necessidades? Do que é que você sente falta?
Deus tem um plano muito maior e melhor para cada um de nós. Mas se pensarmos somente nas coisas do mundo, nas nossas necessidades, naquilo que a gente tem falta, como é que a gente vai ter espaço para pensar nas coisas de Deus? Como é que nós teremos a revelação divina que Ele quer dar? Não tem como. Perceba que Deus chamou Pedro de bem-aventurado ou feliz por ele ter proferido e dito uma revelação divina dada por Deus, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo depois, Deus chamou ele de pedra de tropeço. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens, ou seja, nas suas próprias necessidades. Sim, pedra de tropeço. Pedra de tropeço para o reino de Deus, para que outras vidas alcancem a verdade libertadora e salvadora de Cristo. Muito triste saber que muitas vezes a gente dá lugar a Satanás ou aos nossos próprios desejos da carne e nos tornamos pedras de tropeço, impedindo que as outras pessoas alcancem a Cristo. Todas as vezes que estamos envolvidos com nossos próprios sentimentos, mergulhados nas nossas amarguras, dores, perdemos a chance de ser usados por Deus na vida de outras pessoas. Deus nos criou para a honra e glória e louvor do nome dEle. Nós somos criados para o ID. Nós temos o privilégio de, por Ele, sermos usados para falar do amor de Cristo aos outros e levar a mensagem de libertação. Como é bom ver Deus transformar outras vidas, melhor ainda é saber que você foi o próprio canal para isso. E a Bíblia diz que há uma festa no céu quando o perdido é encontrado. E Deus quer te usar por causa disso. Mas você precisa pensar nas coisas do alto. Toda vez que você deixa as suas necessidades tomarem conta da sua mente, ser o seu ponto focal de preocupação, você deixa de pensar nas coisas de Deus e deixa de ser usado por Ele. Mas Jesus mostrou aos discípulos o que eles podiam fazer para pensar nas coisas do alto. Olha só o que ele falou. Jesus então orientou os discípulos e lhes disse como agir. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, deixe de pensar nos seus próprios interesses, nos desejos carnais gerados pela cobiça. Pense nas coisas de Deus e siga em obediência. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Preste atenção agora, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. A gente não pode passar os nossos dias aqui pensando nas nossas preocupações. Deus nos criou para proclamar a verdade. Às vezes tem alguma pessoa do seu lado que enquanto você está ali mergulhado nas suas preocupações, ele precisa saber de Deus, mas você está tão preocupado consigo mesmo que você não faz aquilo para o qual você foi criado, que é levar a palavra de Deus. É para isso. O momento em que Pedro estava focado nas coisas de Deus, ele teve uma revelação do alto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A verdade, o que leva a salvação para a vida de uma pessoa, a libertação. No momento que ele pensou nele, o que eu vou fazer se Jesus for embora e morrer? Ele foi usado, se permitiu ser usado por Satanás, pensando nas preocupações dele, e acabou por ser pedra de tropeço no reino de Deus. Então largue a sua fonte de preocupação, que hoje pode estar fundamentada nas coisas dos homens. O que tem trazido preocupação à sua mente, o que tem tirado o seu sono, entregue tudo isso aos pés do Senhor, porque a palavra de Deus não mente. Olha o que está escrito lá em Mateus 6, versículo 23 a 34. Lá fala sobre preocupações da vida e diz que para nós não é preciso que a gente se preocupe, pois o próprio Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades. E dá também um conselho que a gente já sabe: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. 2 Pedro 1:2 diz:
seu divino poder, o poder de Deus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Tudo. Não está escrito metade nem um pouco, está escrito: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. É necessário conhecê-lo. É necessário ter uma vida relacional com Deus. Se você não o conhece, se você não busca na palavra, se você não busca em oração, como assim receber esse poder divino, o qual vai suprir todas as suas necessidades? Não tem como. Nele nós temos tudo: sabedoria, orientação, descanso, consolo, proteção, abrigo, paz, alegria, crescimento, tudo. Nele nós temos tudo. Ele é a nossa esperança viva. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Tudo que a gente tem aqui no mundo pode perder o seu valor, pode perecer, pode se manchar, mas diz aqui que a herança de Cristo jamais poderá perecer, jamais poderá macular-se ou mesmo perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada nos últimos tempos. É isso que Deus tem para aquele que nele crê. Uma herança guardada nos céus, herança que jamais poderá perecer, jamais poderá macular-se e jamais perderá seu valor. O mundo, meus queridos, não termina. As coisas, a nossa vida, na verdade, não termina aqui no mundo. E é por isso que a gente tem que pensar nas coisas de Deus. É por isso que a gente tem que, como diz a palavra, guardar, buscar tesouros no céu. Busque a Deus. João 16 diz: quando Jesus estava preparando os discípulos para esse momento da sua morte e ressurreição, olha só o que Jesus falou para eles: agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu mesmo o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos que após isso Jesus Cristo sofreu a morte de cruz e para a glória de Deus Ele ressuscitou ao terceiro dia. E como foi predito, deixou conosco o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos constrange e nos convence do pecado. Como o Espírito Santo nos convence do pecado? Por quê? Porque os homens não creem na vinda de Jesus Cristo. Estranho a gente escutar isso, né? Mas é isso, é o pecado da incredulidade. Às vezes a gente prega ou fala alguma coisa que lá dentro pode ser que a gente não acredite. Ou muitas vezes a maioria das pessoas se acham bons. Não, eu não preciso dessa coisa de aceitar Jesus, porque afinal de contas eu sou uma pessoa boa. E aí, olha o que Deus diz lá em Gênesis 8, 21. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Olha o que Deus também diz: não há um homem bom sequer. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente não tem para onde correr, a gente precisa de salvação, a gente precisa de Jesus. Foi um presente de Deus mandar Ele para morrer numa cruz, para nos dar essa ponte de volta a Deus. O Espírito Santo nos convence da justiça. Por quê? Porque pela morte sacrificial de Cristo na cruz, fomos por Ele justificados e Ele voltou ao Pai. Cristo é o único capaz de fazer isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E o Espírito Santo nos convence do juízo. Após a morte e ressurreição de Cristo, o príncipe desse mundo foi condenado. Não há o que temer, não há. Satanás foi vencido na cruz, ele é derrotado. Glória a Deus. Somos pecadores separados de Deus. Só há uma forma de se achegar a Deus: pelo Filho, por Jesus Cristo. Confessando com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para minha e a sua libertação completa
e a salvação. Volte-se para Ele, lembre-se que Ele é a nossa esperança viva e que Ele tem para a gente uma herança guardada nos céus, herança que não perece, herança que não se macula, herança que não perde o seu valor. Temos com Ele a certeza de uma vida eterna com Deus. O interessante é que a confissão de Pedro trouxe a verdade aos discípulos. Se ele não tivesse dito aquilo, talvez não tivesse aberto a porta para Deus poder começar a falar a verdade que viria, porque na verdade é o que Deus fala para a gente e para os profetas. Ele fala, diz a palavra de Deus que Deus não dá nenhuma revelação, não deixa que nada aconteça sem antes dizer aos seus profetas. E a veracidade de que aquele era o Cristo, o Filho de Deus, que traria a remissão daquele povo, era o que dava esperança a eles. E Pedro foi usado por Deus, trazendo uma nova realidade de vida e compreensão aos que estavam ali. Era importante para o desenrolar dos planos de Deus aquela revelação. E aí eu te pergunto, quantas vezes Deus quer nos usar e estamos com a mente ocupada por outras coisas? Quantas verdades divinas poderiam ter sido ditas e isso não aconteceu porque a gente estava se ocupando de nós mesmos? E aí o mais grave para mim, quantas vidas poderiam ter sido libertas enquanto a gente estava pensando nos nossos problemas? Quantas vezes nós temos sido pedra de tropeço por escolha própria no reino de Deus? É hora de voltarmos a nossa mente para as coisas do Senhor. Negar os nossos desejos, tomarmos a nossa cruz e seguir em obediência a Cristo. Afinal de contas, o tempo está acabando. E há muitos a serem salvos. Não há nada mais importante do que a salvação. Pense no que você tem feito para ajudar no reino de Deus. Tem assumido o seu papel? Tem sido pedra de tropeço? A salvação é o que realmente importa. Pense no que você tem feito. E eu vou terminar lendo Romanos 10, versículo 14, para vocês verem o nível de importância que nós temos no reino de Deus e por isso, por que a gente tem que estar com a mente em Cristo. Diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas de Deus. Deus me criou e te criou para isso, para anunciar as boas novas de Deus. Tem gente sedenta precisando disso. A gente tem que deixar de ser pedra de tropeço e começar a pensar nas coisas de Deus para podermos ser usados por Ele. Que Deus abençoe a cada um e que essa mensagem possa realmente bater profundo nos nossos corações e que a gente comece a dar mais importância para as coisas de Deus. Senhor, obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de falar, Senhor Jesus, do Teu amor, falar, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus que revela, é um Deus que se importa com a humanidade, é um Deus que mandou o Seu próprio Filho, Senhor Jesus, para morrer numa cruz, Senhor Jesus, para que a gente tivesse novo contato contigo, Senhor. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor quer que a gente faça o ID, Pai Santo. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor quer que a gente proclame a Tua verdade, Senhor. Tira todo o medo, Senhor Jesus. Na verdade, Senhor Jesus, tira também, Senhor Jesus, a preguiça, Senhor. Tira, Senhor Jesus, a falta de diligência nas coisas do Teu reino. Tira, Senhor Jesus, de nós tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor Jesus, de fazer a Tua obra da melhor forma. Fomos criados para isso. Se não estivermos fazendo isso, não seremos felizes, Senhor Jesus. A felicidade está nisso. Dá-nos obediência, Senhor, à Tua palavra. Nos ajuda a sermos servos verdadeiros, Senhor. Nos ajuda a proclamar o Teu amor, Senhor, e viver o Teu amor, Senhor Jesus, entre os Seus, Pai. É o que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém.